Boa tarde, senhoras e senhores. Nós estamos inaugurando essa edição do Saúde em Dia, que é um programa do Hospital Anchieta. Eu sou Mônica Nóbrega, conduzo esse trabalho e veiculamos nos sites, no site do Hospital Anchieta, no meu site, viverembrasilia.com.br e no saude1.com. Todas as edições, sempre temas de saúde, sempre temas que têm a ver com o assunto, com a tag saúde, né? Hoje nós vamos falar sobre yoga e seus benefícios e contrapondo também as informações e perguntas e esclarecimentos de um médico ortopedista. Nós estamos com a professora de yoga, a Lucy Martins, e nós estamos com o nosso querido Dr. Mizuno, que é médico ortopedista. Com esse sobrenome tinha que ser ortopedista, né, Dr. Mizuno? Então nós vamos apresentar, a Lucy é professora de Hatha Yoga, e eu queria começar, Lucy, lhe perguntando quais são as diferenças das yogas. Tem Hatha Yoga, tem outras yogas? Por favor, boa tarde. Boa tarde, eu sou a Lucy Martins, como foi apresentada. Sim, a gente tem conhecido tradicionalmente 7 linhas, 7 ramos do yoga, né? Aqui no Ocidente o Hatha Yoga é o mais conhecido, né? Recentemente tem N modalidades, né? O Ocidente inventou algumas, né? O yoga integral, que trabalha meditação e relaxamento junto, mas a gente tem outras. Temos o Raja Yoga, que é yoga especificamente da mente, não tem posturas, né? Temos yogas que são mantra yoga, né? Que é para pronúncias de som, simplesmente entoar mantras, né? Tem o Bhakti Yoga, que é o yoga devocional, que é mais tradicional, que se mistura um pouco, né? Seria o hinduísmo, que é a parte que religiosa, digamos assim, da yoga, que muitas vezes as pessoas confundem, né? Lucy, só para você já engatar respondendo a gente, para que serve? Qual é o grande benefício da yoga? Então, yoga, de modo geral, é para você... Yoga do sânscrito significa unir-se, né? Se reencontrar, se religar, né? É se encontrar com o seu eu interior, com o seu divino, né? Mas a Hatha Yoga, que é a mais conhecida, né, tem vários benefícios, né, para o corpo, para a mente. Ela alonga, ela fortalece, né? Mas o principal objetivo do yoga é se reencontrar, é se iluminar, atingir o samadhi, né? E isso se dá através da postura, da respiração, da mentalização, um conjunto de ações. Sim. No Hatha Yoga a gente trabalha as posturas que são chamadas de asanas, né? Que é o que mais se vê, aquelas posturas muitas vezes até bem bonitas, né? Posturas, a gente tem vários tipos, as posturas são adaptadas para qualquer pessoa, né? Não precisa ter receio, porque tem gente que olha, eu não consigo fazer isso. Mas a gente tem centenas e centenas de posturas, então pode ser adaptado a qualquer estilo de vida, a qualquer idade, a qualquer flexibilidade, né? E a gente também trabalha as respirações. Yoga, Hatha Yoga, sem respiração não existe, né? Essa é uma das diferenças da yoga para a ginástica convencional, né? É a respiração. Nós estamos também com o Dr. Buczar aqui, que está chegando. Dr. Mizuno, como ortopedista, como é que o senhor vê uma atividade como a yoga para um paciente que eventualmente tenha dor nas costas ou algum tipo de dificuldade ou de restrição? Olha, eu não vejo maiores problemas, não. Eu não vejo assim, grandes problemas para esses pacientes. Hoje são pacientes que têm artrose, né? Então esses pacientes com artrose normalmente são pacientes que têm dores, ou dores articulares ou dores na coluna. Mas não impede de fazer uma atividade como essa que a doutora está falando também. Eu acho que é uma atividade muito salutar. Ela trabalha a mente, trabalha a parte de postura. Então eu acho que seria muito bom para esses pacientes.
Claro que tem algumas, pode ser que algum exercício, algum movimento possa ter um pouco de restrição, mas como ela mesmo falou, pode-se ter alguma adaptação também, né? Tudo é treino. Dr. Buczak, clínico, por favor, venha nos acompanhar. Bem-vindo, Dr. Buczak. Tudo bem com o senhor? Que bom tê-lo aqui. Professora Lucy, de Yoga. Já começo do começo. Qual é a sua visão, sua opinião sobre a yoga? Boa tarde a todos. Bom, Mônica, eu vou falar também um pouco na área aqui mais que eu também faço parte, que é a pneumologia, e eu vejo assim que qualquer atividade física que a pessoa pode fazer, principalmente na parte da respiração, e isso inclui muito, a yoga ajuda muito nisso, né? O fortalecimento da musculatura respiratória, de aprender a respirar. Acho que qualquer atividade nesse ponto a gente está discutindo aqui, excelente. É positiva. Muito positivo para a vida da pessoa. O Dr. Buczak falou uma coisa interessante, que foi a musculatura, né, pulmonar. A gente respira mal? Pergunta 1. E o que é respirar bem? Você pode mostrar para a gente? Vou tentar. Então, a gente respira muito mal. Bem pertinho. A gente nasce, digamos assim, sabendo respirar, né? Se a gente reparar um bebezinho respirando, o abdômen vai e volta, né? Esse é o respirar correto, esse é o respirar completo, né? Esse seria o ideal que a gente respirasse normalmente. Mas com o passar dos anos, a gente vai com estresse e com a má postura também, desaprendendo esse respirar natural, esse respirar completo, que utiliza toda a capacidade pulmonar, né? Desculpa. Então, o respirar correto é de estender e voltar. Você pode mostrar como é que é essa respiração na yoga? Sim, eu vou ficar... Por favor. Então, seria a respiração completa, a respiração diafragmática, né? Então, na inspiração, o abdômen ele se dilata. Não sei se vai, porque eu não estou com roupa adequada, né? E na expiração, quando você estiver soltando o ar, o umbigo vai lá atrás, o máximo possível, né? Então, para inflar bem os pulmões e para soltar completamente na expiração. Esse é o ideal. A respiração bem feita e nessa sequência ela acalma? Sim, ela acalma bastante, né? Ela oxigena bem o cérebro. Ela traz você para o momento presente, né? Diminuindo o fluxo de pensamentos, né? Isso acalma a pessoa, sereniza. Ok. Quem quiser fazer alguma pergunta, nós estamos aqui abertos. O Dr. Buczak é clínico, Dr. Mizuno ortopedista e professora Lucy de yoga. O senhor quer fazer alguma pergunta como ortopedista? Tem alguma curiosidade? Eu tinha até conversado com ela se teria alguma restrição no paciente mais idoso de fazer essa atividade, né? Sim. Então, o Hatha Yoga ele não é composto só das posturas, né? A gente precisa analisar o estado atual do paciente, do idoso, da pessoa. E a gente, assim, postura em si, a gente tem centenas, então dá para adaptar. Como eu estava falando, tem aparelhos também que auxiliam, né? Pode-se praticar em cadeira, né? E yoga em si também não é só a postura, então pode fazer os exercícios respiratórios, pode praticar técnicas de meditação, de relaxamento. Isso em si já estimula a pessoa a autocurar-se, né? A melhorar o quadro clínico. E na questão da pneumologia e na questão geral do organismo, essa coisa da introspecção, do parar, do respirar, traz um benefício total para o organismo. Traz muito benefício, inclusive benefício em termos de redução de medicação, por exemplo, nos asmáticos, pessoas que têm bronquite crônica, aquela questão de aprender mesmo a respirar, igual você estava ensinando para a gente. Eu acho que isso seria fundamental, assim, que as pessoas soubessem, tivessem mais acesso até sobre isso, porque é um tratamento que ajuda muito, né? E pode ser até multidisciplinar, né? O médico indicar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém aqui pratica yoga, já praticou, tem vontade, acha complicado?
A gente conversava no almoço sobre o parar para alimentar-se, né? A importância daquele momento da comida em grupo ou em família, esse tempo que a gente se dá. E a questão da postura, que ela largada, ela escorada, assim como num computador, ela eventualmente ou fatalmente trará mal à coluna, certo? Isso, com certeza. A pessoa que não tem uma postura correta pode ter dores, né? E essas dores podem ser crônicas até muitas das vezes, porque o hábito que ela tem de fazer aquela atividade não numa postura correta, né? Por isso que eu acho que a atividade que a doutora está falando é muito salutar, porque trabalha a mente, a pessoa vai ter uma melhora de dores, vai ter uma atividade que ela vai ter uma concentração, porque o idoso também tem que trabalhar a mente, isso é muito importante para eles, porque às vezes eles não trabalham a mente, isso é muito ruim. Agora, uma atividade que faz ele se concentrar, faz ele trabalhar, melhora a respiração, melhora a sua postura, com certeza é muito bom. Quanto à sua experiência, Lúcia, de idoso ou de alguém com dor lombar, a famosa dor nas costas, dor nos quartos, como diz o outro, que você tem essa experiência da pessoa frequentar e realmente aquilo passar e definitivamente ela ficar boa? Sim, sim. A yoga, ela trabalha muito a postura, né? E a coluna vertebral, inclusive com exercícios de torção, né? Que trabalham até os centros nervosos, a medula, tá? E ela fortalece também toda a musculatura em volta, né? Então, fortalecendo a musculatura, a dor com certeza vai diminuir, né? A gente tem algumas contraindicações de algumas posturas, tem que ver a anamnese, se tem hérnia, essas coisas, tem posturas que não podem, que beneficiam, né? Mas óbvio que não pode. Além do que, né, a respiração também ajuda a manter a postura, e a yoga, ela trabalha uma coisa muito importante, que é a musculatura interna, dos órgãos internos, né? E a musculatura abdominal. Então, fortalecendo a musculatura abdominal, isso também vai facilitar a postura da pessoa. Você já teve algum aluno, alguém que treinasse ou que fizesse yoga indicado por algum médico? Sim, sim. Os médicos recomendam muito, não só na medicina, né, mas na psicologia, né? Mas a gente tem problema de lombar, né? Ansiedade é muito comum, né? Alguns problemas mais leves de colunas também são recomendados, levados até a gente, né? Problemas respiratórios também tem? Sim, sim, bastante. Problema respiratório tem alguma ligação também com a questão da ansiedade? Ou pode ter? Pode ter, Mônica. Existem alguns casos, por exemplo, a pessoa asmática em um estresse ou uma ansiedade desencadear uma crise, né? Então, além dos outros fatores que a poeira, o contato com algum alérgeno que a gente chama, né? Que são pelo de gato, cachorro, mofo. Além disso, ainda tem esse outro fator. Acho que isso é muito bem trabalhado também, né, com vocês. Alguma pergunta? Duvido que alguém aqui não queira saber nada de yoga. Já fez, doutor Silvio, yoga? Aqui o microfone. Na verdade, eu nunca me animei a ir para yoga, porque eu já me sinto, só em pensar em ficar imóvel durante algum tempo, parece que isso já me dá estresse, ou seja, já me causa estresse. Eu sei que é o contrário, seria o contrário, né? Ou seja, pelo menos o que... Agora, você falou um pouco sobre essa situação de que alguém que tenha, por exemplo, hérnia de disco. Eu já tive uma hérnia rompida há 3 anos atrás, né? E me tratei e fui para fisioterapia, só que nunca fui para yoga. Então eu tenho, assim, uma certa... eu não sei se é descrença ou alguma coisa assim, no sentido de que eu não vou conseguir ficar durante aquele tempo que precisa ficar naquela posição que parece desconfortável, né? Verdade. Olhando parece desconfortável, porque a gente vê o pessoal... E também tem aquele outro aspecto. Bom, será que para eu praticar yoga eu vou ter que então começar a
estudar alguma coisa dessas doutrinas orientais e alguma coisa aí que envolva, sei lá, mais a parte espiritual ou alguma coisa assim, né? Então talvez essa seja a preocupação que alguns têm, assim como eu, né? E por isso que nunca fui para yoga, apesar de eu já ter sido convidado a fazer yoga, né? Até para talvez tratar um pouco mais essa minha coluna e outras coisas. Então é nesse sentido assim, acredito que não tenha muito, mas o que você pode dizer de que pessoas, você já falou, mas só que você não detalhou, né? Pessoas que têm hérnia de disco, né? Essa situação desse misticismo da yoga, enfim, que alguns às vezes fogem, não vou entrar nisso aí, porque yoga, isso aí, daqui a pouco eu vou estar... Então é nesse sentido que você pudesse colocar alguma coisa. Obrigada. Obrigado. Sim, uma ótima pergunta. Realmente aqui no Ocidente, que o cristianismo prevalece, a gente tem bastante preconceito em relação a isso, né? Bem, o yoga em si, ele não é uma religião, ele é uma ciência, né? E que está sendo muito aceita pela medicina e muito recomendada, como a gente falou. Como eu falei, tem ramos do yoga, vários, né? Tem um yoga que é um yoga específico devocional, né? E aí sim mistura com algumas religiões do Oriente. Mas o yoga em si não. Todos nós somos seres espiritualizados, isso a gente acredito que não pode negar. O yoga, ele acessa essa espiritualidade, mas desvinculada a qualquer tipo de religião, de religiosidade, de Deus. Então é mais uma consciência de si, né? De alma, de centelha, né? Divina, né? Mas ela respeita, aceita, é favorável, é necessária para todas as religiões, para todos os indivíduos e adaptada também para todos, né? E a questão da hérnia de disco? Sim, então, a yoga, ela favorece, ela é um caminho para uma saúde perfeita, integral, todos os sentidos, né? Não só físico, fisiológico, mas também mental, né? A questão da respiração e tudo mais. Então, melhor assim, mas a gente tem que ter todo esse cuidado, né? O aval de um médico, de um especialista, né? Então, se o praticante, a gente faz uma anamnese, então se ele tem algum tipo de problema, a gente vai pedir o aval do médico para ver até que ponto e de que forma a gente pode trabalhar. Mas todas as pessoas no mundo podem e devem praticar yoga, né? Como eu já disse, yoga não são só as posturas, mas a gente tem centenas e centenas de posturas adaptadas para qualquer tipo de pessoa, né? Mas a gente também trabalha relaxamento e a respiração. E nesse mundo corrido, né? Que você, ele é o diretor, né? Desculpa, né? É um exemplo, é claro que você não tem como ficar parado. Aliás, eu acho que seu cargo é por isso, as pessoas ativas, dinâmicas, né? Que trabalham, que são competentes. Isso é legal, isso é do nosso mundo atual, mas a gente precisa parar, como a Mônica tinha falado, né? No horário, que vocês conversaram no horário do almoço. A gente precisa ter um tempo para si, né? O estresse é uma doença do século, né? É a doença do século. Então a gente precisa parar, a gente precisa respirar, a gente precisa ter consciência do momento presente. Na verdade, o momento presente, o agora, é tudo que existe, né? E acalmar nossa mente. Nossa mente está o tempo todo no passado, no futuro. Isso que gera os sofrimentos, que gera ansiedade, que gera depressão, né? Então, é muito necessário. Acho que o doutor Silvio quer complementar. Eu quero agradecer e, se é possível, fazer mais uma pergunta para o doutor Mizuno, né? Claro. Na verdade, quando a gente vai no cardiologista, e quem já tem mais de 20 anos, que é o meu caso, né? Ele sempre... mais de 20, mais 20, mais 20, assim por diante, né? Então ele sempre coloca, não, e a gente precisa fazer exercício, a função cardiorrespiratória e tal e tal. Na verdade, qual é a minha pergunta, doutor Mizuno? Eu faço academia, mas eu tenho algumas dificuldades e algumas restrições. No caso, já tive essa hérnia de disco. Que exercícios que eu não deveria fazer na academia? Que tipo de equipamento que eu não deveria digamos assim, me colocar para eu poder
continuar fazendo o meu exercício físico, né? Para trabalhar aí função cardiorrespiratória, trabalhar o coração que já está meio gasto, mas fazer ele ainda segurar um pouco mais, e que não venha a me criar algum problema de agravamento ou de retorno ou de alguma coisa dessa hérnia de disco que não foi corrigida, porque não tem como você trocar, né, tirar o disco velho e botar um disco novo, não é assim que funciona. Doutor Mizuno, se eu puder falar alguma coisa sobre isso. Não deve fazer. Pois não. O grande problema da hérnia de disco é quando o paciente está em crise, né, naquela fase aguda da hérnia, porque a hérnia nessa parte ela é muito dolorosa. Mas os pacientes normalmente convivem bem com a hérnia de disco. Tem paciente que tem e não tem sintoma, um paciente, né, rompimento, né? Então tem paciente que muitas vezes ele está fora da crise, não tem muito a preocupar. Tem que tomar um cuidado na academia com aqueles exercícios mais de impacto e também com aquele peso mais excessivo também, para você não dar uma sobrecarga na sua coluna. Normalmente eu oriento os pacientes, o importante da academia é você não trabalhar com um peso muito grande, mas a repetição com um peso que lhe sinta confortável aquele peso, né? Você não deve fazer um peso muito grande, você não tem necessidade de fazer uma hipertrofia do músculo. Você está ali mais para ter um preparo, para ter uma preparação mais aeróbica e você está se movimentando também. Então, realmente, na academia tem que ter um certo cuidado com o sobrepeso, evitar aqueles pesos maiores e também evitar alguns exercícios de impacto que possa lhe sobrecarregar a coluna também. Tá? Obrigada, doutor Mizuno. Doutor Buczar. Eu acho... Doutor Buczar está sem som. Eu acho que também é importante, até para o yoga também, que todo mundo que procurar alguma atividade física ou procurar algum alongamento, relaxamento, que também possa fazer uma avaliação médica antes disso, né? Assim, porque às vezes a pessoa vai num pensamento e achando, todo mundo é assim, né? Que é o resultado o mais rápido possível, né? Mas às vezes a gente tem um impedimento que é nosso e a gente mesmo não está vendo isso. Perfeito. Então é importante a gente... Vale a dica. Né, procurar uma ajuda. Você tem algum site, academia, ou algum endereço que as pessoas possam conhecer mais o seu trabalho? Então, eu dou aula recentemente em Águas Claras, na quadra 301. Eu vou passar o meu Facebook, pode ser? Pode. Lucy Martins é meu Facebook. Qualquer dúvida também pode mandar e-mail para mim. Lucy Martins edv@gmail.com. Ok, então eu quero agradecer, queria suas palavras finais, e aproveitando lhe pedindo dicas para esse tempo tão quente e seco, pedir seu tchauzinho, te agradecer demais. Bom, eu que agradeço. Eu queria dizer que há 3 anos eu comecei também a fazer atividade física, eu não fazia nada. Eu acho que tudo que a gente pensar e falar que não tem tempo, eu sou um exemplo disso, trabalho em vários lugares, não tem tempo, plantão, ainda tenho um filhinho. Então a gente tem que arrumar o tempo, parar um pouco, pensar na gente um pouquinho, né? Buscar alguma coisa que seja prazeroso pra gente, né? E nunca esquecer, no tempo seco, nunca, sempre a gente está bebendo bastante água, né? Se hidratando, creme, hidratante, protetor solar nessa época muito quente. E agradecer a presença, o convite, né? O senhor é sempre bem-vindo. Obrigada. Doutor Mizuno, seu tchau. Eu também queria agradecer o convite. Eu achei que foi muito interessante o tema, né? Que foi escolhido, né? E nada mais a acrescentar. E vamos praticar. Vamos. Querida, muito obrigada. Sua mensagem Hatha Yoga pra gente. Obrigada, Mônica. Eu agradeço muito pelo convite do Hospital Anchieta, pela organização do marketing. Então, yoga é para todos. Eu convido a todos a conhecer essa belíssima ciência milenar, né, que faz bem para a mente, para o corpo. E não tem contraindicação, tá? Pode vir. E é isso. Só faz bem. É só uma frasezinha, né, que eu já li. Se a gente não criar tempo para cuidar da saúde, a gente vai ter que criar tempo para cuidar da doença. Então, vamos cuidar da nossa saúde, do nosso corpo.
e da pessoa mais importante do mundo, que é você mesmo, né? Obrigada. Valeu, e a gente fica por aqui, hospitalanchieta.com.br, viverembrasilha.com.br, saude1.com. E no mês que vem a gente está aqui de novo. Super beijo, e lembrando que tudo que a gente faz feliz, faz com prazer, né? Valeu, obrigado aos senhores. Vamos aplaudir nossa entrevistada.